notou que a organização está presente em tudo em nossas vidas? Vamos parar, vamos fazer uma ligeira reflexão sobre isso daí. Em sua casa, por exemplo, existe organização em e para tudo. Você quer ver? Onde as roupas estão guardadas? Se você levanta de manhã e vai procurar uma roupa, você sabe onde é que ela está. Porque está guardada num lugar onde você organizou para ela ser guardada por lá. Quem é o responsável pela cozinha? Garanto que esse responsável sabe onde está cada coisa. Os talheres, os pratos, os guardanapos, a comida, a geladeira. Ele conhece toda a cozinha. Pense em outros exemplos e encontrará inúmeros exemplos. Organização é necessária para alcançar objetivos como obtenção de lucro. Toda empresa tem o objetivo de obter lucros, para isso ela precisa se organizar. Regular interesses coletivos como condomínios, fundações, associações, sindicatos. Imagine essas entidades se não tivesse uma organização que as regulamentasse. Prestar serviços comunitários como escolas, agremiações, ONGs. Pregar ensinamentos de uma seita, crença ou religião, como templos, igrejas. Oferecer entretenimento, teatros, escola de samba, blocos de carnaval. E a organização das Forças Armadas, então? Você já imaginou que existe a Força Aérea, a Marinha e o Exército? Quantas pessoas estão envolvidas nessas forças? Servir a propósitos dominadores, de conquistas ou ditatoriais, grupos de guerrilhas, organizações terroristas, quem não conhece uma? Servir atividades fraudulentas e ou criminosas, quadrilhas organizadas. Não estranhe, porque se essas quadrilhas criminosas não fossem tão organizadas, elas não seriam o que seriam hoje. E atividade policial, então? Você já imaginou quando você sai à rua, você tem uma viatura policial, que você pode chamar, verão 2 guardas. Imagine só a organização que não foi necessária para que eles estejam lá naquele momento. Assim, qualquer atividade, independente da quantidade de pessoas nela envolvida, até mesmo uma pessoa, uma entidade, uma empresa ou uma organização de uma pessoa só, ela precisa de organização, seja ela legal ou de outra forma. Coach online em organizações. Apesar de serem totalmente interdependentes, vamos desdobrar esse assunto em 2 partes que eles precisam. Uma é quais são os instrumentos de gestão e controle que as organizações dispõem para se organizar. E outra é como utilizar esses instrumentos em planos de organização que permitam a interação entre eles, se eles possam funcionar com eficiência. Em qualquer organização, esses são os 2 ingredientes que precisam atuar em conjunto para serem eficientes: gestão e controle. Um não subsiste sem o outro. Instrumentos de gestão e controle são ferramentas de administração utilizadas para construir e fazer funcionar adequadamente uma entidade. Os instrumentos podem ser categorizados em 3 grandes níveis de alcance de proteção à organização: largo alcance, médio alcance e pequeno alcance. Imagine aqui nós temos uma organização que ela precisa de instrumentos de proteção. Temos os instrumentos que são de larga amplitude, aqueles que oferecem uma abrangência de proteção muito maior do que várias outras que existentes. Temos instrumentos de média amplitude. Esses instrumentos oferecem muita proteção também, mas um pouco menos do que a abrangência, a amplitude que uma larga tem para as organizações. E pequena amplitude, que tem uma amplitude muito reduzida dentro das organizações, mas são absolutamente necessárias para o funcionamento delas. Vejamos os instrumentos de largo alcance. Uma grande redoma de proteção às organizações. O primeiro desses instrumentos é o gerenciamento de riscos. Toda entidade está sujeita a risco, toda organização. Riscos e ameaças internos e externos existem sempre. Para os riscos, nós podemos adotar medidas de proteção, mas para as ameaças, nós temos 2 formas. Ou adotamos planos preventivos de neutralização,
mas se forem inevitáveis, vamos adotar planos de superação dos estragos possíveis. Estrutura societária. Controle e comando em sociedades são fatores decisivos na modelação de uma estrutura organizacional por depender da forma de relacionamento jurídico e operacional de e entre os sócios, ou seja, de sua estrutura societária. Quem manda na estrutura, quem manda nas organizações. Estrutura organizacional são os cargos que as pessoas ocupam e que movimentam a organização de uma forma ordenada. Quando elas conhecem bem suas missões, suas tarefas e a forma em que elas podem interagir, viabilizam a utilização de todos os demais instrumentos de controle e gestão. São elas, essas pessoas que ocupam cargos, que usam esses instrumentos de controle e gestão. A estrutura organizacional de estruturas societárias. Essas estruturas organizacionais de sociedades controladas refletem as orientações da holding, cuja própria estrutura organizacional também precisa estar alinhada com as de suas controladas. Ou seja, uma holding tem que ter uma estrutura organizacional que seja amoldada à estrutura organizacional de cada uma de suas controladas. Planejamento estratégico. Planejamento estabelece objetivos da organização para um determinado período futuro. Já a estratégia, embora muitos gostem de definições e conceitos bastante contundentes, bastante largos, para mim, estratégia estabelece os meios pelos quais tais objetivos do planejamento serão atingidos. Já as políticas institucionais são macro-orientações que refletem os valores fundamentais do comando da organização. Diretrizes de gestão são subordinadas às políticas institucionais e regulam o funcionamento da entidade sempre dentro dos limites estabelecidos por essas políticas. E o sistema de controle de processos administrativos, que são séries de eventos funcionalmente vinculados, ciclos completos e integrados de execução sequencial de transações, controlados esses ciclos por módulos eletrônicos do Sistema Integrado de Gestão, SIG. Nós veremos um pouquinho mais à frente. O Sistema de Informações de Comunicações é resultante da conjunção e interação de funcionamento dos demais instrumentos de gestão e controle. Se os demais funcionam direito, então nós vamos ter um bom sistema de informações de comunicações. É causa e efeito, é origem e é destino. Informação, acreditem sempre, é poder. Vamos agora falar sobre os instrumentos de médio alcance, que representam uma proteção à organização de uma forma mais restrita, sem focar procedimentos e controles específicos para cada tipo ou conjunto de transações. Esse círculo verde representa dentro da organização a média amplitude de proteção que ele tem face à larga amplitude que nós acabamos de ver. Então, esses instrumentos de média amplitude são a segregação de funções. Essas funções, nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas mais adiante, quando falarmos sobre transações. Autorizar, executar, conferir, aprovar, registrar, custodiar. São as funções que normalmente existem nas transações. Por que as pessoas trabalham nas organizações? Essas pessoas procuram uma remuneração, procuram uma forma de vida, procuram atender seus próprios interesses pessoais na organização. Já a organização tem interesse desse pessoal, porque eles fazem funcionar a organização. Então, o que nós temos é uma relação de interesses mútuos, que deve estar numa relação harmônica entre eles, organização e pessoal. Daí a necessidade de uma boa política de recursos humanos, como sendo parte dos instrumentos de médio alcance de grande importância. Os órgãos internos de controle representam, vamos dizer, o cérebro, o centro nervoso dos instrumentos de gestão e controle. A controladoria, que controla via sistema de informações
ela controla as operações das atividades da empresa. A contabilidade, que registra todas as transações e é o principal núcleo de fornecedor de informações para o sistema de informações gerenciais, o SIG. O planejamento, que diz exatamente aquilo que a organização tem que fazer, dentro dos seus aspectos de metas, objetivos. Assessoria jurídica, que favorece a proteção contra processos. A auditoria interna, que faz os controles, faz uma verificação dos controles estabelecidos de uma forma mais operativa, mais ampla. A tecnologia de informação, que hoje cada vez mais é importante para as organizações, porque hoje o núcleo de qualquer sistema de informações gerenciais está dentro da contabilidade, juntamente com a TI, com a tecnologia de informação. Os parceiros externos, pouca gente se lembra que eles existem como meio de controle, mas imagine só a importância que os bancos têm para as empresas. Na área financeira, qual é a primeira coisa que a área financeira das organizações fazem? Bancos, reconciliação. Se não bater, eles vão atrás saber o que é que está acontecendo. E essa é uma boa forma de verificar se há realmente conferência dos valores transacionados pelo e com o banco. Clientes e fornecedores. Uns devem, outros têm a pagar. Se houver qualquer divergência, mostra que alguém cometeu um erro. Consultorias externas, que dão o apoio necessário para aquelas áreas, aquelas atividades em que a organização não tem pessoal necessário ou com experiência e conhecimento para fornecer. Então, contrato com as consultorias externas por pouco tempo, por o tempo necessário. A auditoria independente, que diz que a contabilidade está ou não refletindo aquilo que está nas demonstrações contábeis. E as companhias seguradoras, que oferecem proteção física contra o patrimônio, contra perdas de patrimônio por acidentes, por riscos. Por fim, medidas preventivas, que são aquelas que todos conhecem, mas tem grande efeito também de importância. Proteção física contra acesso, proteção normativa e legal, para aderência às normas fiscais e legais. As comissões internas podem ser criadas para terem objetivos específicos sobre determinados assuntos. Os comitês de auditoria, que fazem a harmonia entre a auditoria externa, a auditoria interna e a alta administração. As restrições contratuais, que impedem que determinados gestores atuem de forma que a organização não permite. Exigência de garantias para determinadas transações, para que haja segurança de impedir perda contra descumprimento de garantias, de exigências. E, finalmente, a manutenção e conservação preventiva, que permite que a organização continue funcionando, tendo essa manutenção adequada. E, finalmente, os instrumentos de pequeno alcance, que são as rotinas de controle. São as rotinas de controle de processos exercidas por cargo de execução operacional. As rotinas detalham procedimentos aplicáveis aos processos administrativos previstos em diretrizes de gestão, que nós falamos que são instrumentos de largo alcance, evidenciando os controles chaves sobre as transações que necessitam de autorização, aprovação e conferência, antes de se permitir o prosseguimento da execução do ciclo de eventos. Para que haja o funcionamento harmônico e interativo dos instrumentos de gestão e controle, então é necessário usar orientadores que ajudam a construir um plano de organização. Plano de organização é um modelo estruturado e interativo de usar os instrumentos de gestão e controle. Por meio de orientadores, que nós vamos falar, o plano afina os instrumentos para que atuem em conjunto e de forma eficiente. Em outras palavras, se não ocorrer, os instrumentos serão apenas desalinhados, estarão apenas desalinhados. Poderão até funcionar, mas sem alinhamento. É uma orquestra tocando sem maestro.
Planos de organização são projetados para cumprir a missão e objetivo de uma entidade. Então, aqueles instrumentos que nós vimos agora há pouco passeando pela tela, como se estivessem desalinhados, os instrumentos funcionando como um instrumento sem um maestro, eles se alinham dentro de um plano moldado especificamente para cada tipo de entidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, mas agora o que nós precisamos saber é que isso é o maestro da orquestra, que assegura o funcionamento afinado dos instrumentos de gestão e controle. É um plano de organização. Planos de organização usam orientadores para modelar estruturas individualizadas. Como? Em primeiro lugar, o primeiro orientador, visão, missão e valores fundamentais. O segundo, planejamento estratégico, que determina e estabelece aquilo que a organização fará. A estrutura de gestão são os meios pelos quais o planejamento será executado. E, finalmente, o monitoramento, que permite dizer se o planejamento está sendo cumprido dentro daquilo que ele foi estruturado, que foi moldado. Isso. Modelando organizações usando orientadores. O primeiro deles está no topo, é o plano de organização. É um modelo estruturado de gestão e controle que permite à entidade cumprir sua missão e alcançar objetivos respeitando seus valores fundamentais. Ele tem uma estrutura de modelação. A estrutura começa, primeiro, que é com a visão. É a visualização da situação futura a qual a missão deve levar a entidade. A visão, na realidade, ela é estabelecida por aquele que empreende inicialmente o negócio. Ele sabe onde ele quer chegar, ele tem uma visão daquilo, onde ele vai parar, e daí ele estabelece tudo o que vai acontecer para atingir aquela visão. Então, portanto, depois da visão entra o que queremos fazer, é a missão da entidade. A razão de ser da entidade, o porquê dela existir e o que ela pretende realizar para transformar uma visão, aquela dos empreendedores, em uma realidade. Os valores fundamentais é o código, uma espécie de código de ética. São os ideais e as crenças, certo e errado, ético e aético, aceitável e inaceitável, que moldam padrões de comportamento individual e coletivo a serem seguidos. Todos os processos administrativos, todos os processos da políticas institucionais, diretrizes de gestão, todos eles baseiam-se fundamentalmente nesses valores. Não podem ser transgredidos. O segundo orientador, que é vamos planejar para não errar, o planejamento é aquilo que determina o que vai ser feito para o cumprimento da missão. É um plano descritivo e detalhado que estabelece os meios e estratégias pelos quais os objetivos previamente definidos serão atingidos. Ele que vai dizer como é que vai funcionar a estrutura de gestão da organização. Como vão funcionar? A estrutura, os processos, as normas, controles, informações. O controle, poder e mando em entidades são fatores decisivos na modelação de uma estrutura organizacional, porque dependem da forma de relacionamento jurídico, operacional e pessoal dos agentes envolvidos. Esses agentes são os proprietários, aqueles que comandam a organização. Isso mostra e compõe a estrutura societária. A estrutura societária, para funcionar, mesmo que seja apenas de 2 sócios, não importa, tem que ter, e se tem uma atividade, tem que ter uma estrutura organizacional para essa atividade. É a definição da forma como as atividades operacionais e as atividades meios são estruturadas, áreas, níveis hierárquicos, cargos, e interagindo para atingir os objetivos planejados. Os processos administrativos são sequência de eventos funcionalmente vinculados que formam um ciclo completo, integrado e natural de execução sequencial de transações. É uma sequência que vamos olhar como funciona. As transações, que nós já falamos sobre elas várias vezes, são atos ou um conjunto deles executados de forma interativa entre pessoas e sistemas que compõem e completam um ciclo de eventos. A ilustração
exemplo de ciclo de vendas para que a gente possa entender. Vendas contra receber e recebimentos, ou seja, um ciclo que começa com a venda e ele vai até o processo de recebimentos e após ter sido contabilizado. Temos aqui uma imagem em que mostra um ciclo de eventos dessa natureza. Esse é um processo administrativo. Ele começa no evento 1, vendas, que insere nos dados de vendas no módulo, em que tem as vendas à vista e as vendas a prazo. Após isso, vem os recebimentos, ou o registro de módulos de contas a receber, que vigila depois, volta depois a ser um recebimento. E tudo isso vai parar na contabilidade, no módulo contabilidade, que é o fim do ciclo de eventos, que é a contabilização de tudo que ocorreu em vendas contra receber e recebimentos. As transações, nós já falamos sobre isso quando falamos de segregação de funções, elas têm as diversas fases, até 6 fases. Quem autoriza não executa, quem executa não confere, quem confere não aprova, quem aprova não registra e quem registra não custodia. Vamos voltar a um ponto onde nós estávamos, falando sobre processos administrativos. O sistema de controle de processos é um conjunto de módulos de gerenciamento eletrônico de dados, componentes do Sistema Integrado de Gestão, SIG-WERP. Ele controla eletronicamente ciclos de eventos e processos administrativos. É através dele que as pessoas interagem com os sistemas para poder executar os processos administrativos. As macro-orientações que refletem valores fundamentais estabelecidos são nas políticas institucionais. Correspondem à constituição de uma entidade equivalente à de um país. Ali está tudo que os demais políticas devem seguir, inclusive as diretrizes de gestão, que são regras que regulam o funcionamento da organização dentro dos limites estabelecidos pelas políticas institucionais. Que como nós falamos, é a constituição da organização. Depois, as diretrizes estabelecem as rotinas de controle de processos, observando que os processos são executados através do sistema de controle de processos e as rotinas de controle de processos fazem parte desse sistema. São roteiros que detalham procedimentos aplicáveis aos processos administrativos e evidenciam os controles-chave sobre as transações antes de permitir o prosseguimento da execução do ciclo de eventos, são aqueles que nós falamos agora há pouco. Todo esse processo, toda essa estrutura gera o sistema de informações e de comunicações. Ela é resultante da conjunção e interação do funcionamento dos demais instrumentos de gestão e controle. Ela é causa e é efeito. Ela alimenta e ele alimenta e é alimentado o sistema. Informação é, nunca esquecer, é poder. E finalmente, nós vamos ter o monitoramento, avaliar o que estamos fazendo. É o processo de acompanhamento das operações para determinar se os instrumentos de gestão e controle estão funcionando de forma integrada e interativa e se os resultados previstos estão sendo alcançados. Espero ter deixado claro aí que esses planos de organização não são nada padronizados. Isso tem que ser modelado para cada tipo de organização. Mas, para essa modelação, é preciso que haja uma estrutura. E essa estrutura que nós estamos oferecendo para que os planos de organização possam modelar as organizações. Atenção! Nós não podemos confundir planos de negócio com planos de organização. Vejo muita gente falar em plano de negócio sem saber exatamente o que é. Os planos de negócio representam a visão e a missão de empreendedores, é aquilo que eles querem fazer. Esse é o plano do negócio dele. Os planos de organização permitem a concretização dos planos de negócio. Essa é a grande diferença existente. Então, vamos conversar sobre gestão e controle?
Assista o vídeo sobre como funciona nosso coaching online em organizações ou fale diretamente comigo nesse telefone 98196 6165.